Anteriormente eu refutei os comentários do Guto sobre o anime de Tate no Yusha. Agora tá na hora de falarmos sobre a nova. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Toca da Cube, dessa vez para falarmos um pouco mais sobre Tate no Yusha no Nariagari, ou Rising of Shield Hero. Para de ficar falando dois nomes ao mesmo tempo, porque o pessoal fica meio bugado. Eu refutei todos os comentários, pelo menos grande parte dos comentários que o Guto falou dentro do vídeo dele sobre Tate no Yusha, principalmente a questão sobre a web novel. Mas que ele entrou no mérito de que a web novel tem problemas pra caralho, com comentários extremamente foda, porque eu nunca lembro o termo dessa merda. Tem comentários que dão a entender ódio contra mulheres. Teríamos que tentar interpretar de acordo com aquilo que a gente vê dentro dos comentários de fato, para saber se realmente é isso que ele tá falando, faz algum sentido. E a real mesmo é que eu pedi para o pessoal acabar me passando quais eram os comentários que eles considerariam como os comentários de ódio a mulheres que são colocados dentro da web novel. E eu vou estar marcando agora aqui todos eles que foram passados, e eu vou tentar interpretar eles para poder dizer se eles realmente podem ser considerados como um discurso de ódio, ou se na verdade é apenas uma forma meio boba, ou babaca, ou até mesmo inocente, idiota, de um cara acabar comentando alguma coisa. O primeiro que ele me mandou foi que saiu no capítulo 1, Royal Summoning, que o Naofumi menciona. Sério? Mataria colocar uma ou duas meninas bonitas para manter o interesse do leitor? Digo, tecnicamente tinha uma princesa, mas ela parecia uma vadia completa. O jeito que ela flertava com todos os heróis era totalmente nojento. Tipo, ela devia escolher um só e seguir com ele, né? Qual o problema do que ele tá comentando? Porque assim, como ele reconhece a Mine, é meio como se ela realmente fosse uma garota bem promíscua, por causa que ela parece que fica toda hora flertando com vários heróis. E sinceramente, quando você tira a base da forma como ele está vendo a obra, não é tão incomum de você pensar esse tipo de coisa. Calma, vamos tentar interpretar o que aconteceu. Ele estava pegando um livro, ele pegou um livro, ele abriu o livro e falou: caraca, olha só, que história interessante sobre 4 heróis e tudo mais. Mas essa princesa aqui parece uma puta. Ele está lendo uma história. Você vai pegar qualquer obra de ficção que você estiver assistindo ou lendo, você vê uma personagem que começa a agir com esse jeito meio de ficar flertando com um e vai pra outro, e passa pra outro, e vem pra outro, e vai pra outro, e passa pra outro. E a primeira coisa que vai começar é o quê? Puta! É um ponto de vista meio machista? Sim. É um ponto de vista meio agressivo? Sim. Só que é algo que já está intrinsecado na cabeça das pessoas. O mesmo vale pro contrário. Opa, vai parando! Se você colocar a mesma questão, a mesma situação, só que inverter os gêneros e colocar um personagem masculino ao invés de um personagem feminino, acontece que você pensa o quê? Galinha. Você entende que necessariamente, tipo, é uma questão de você estar observando por fora, então não é bem como se ele achasse que todas as garotas são vadias somente por causa de alguma coisa que ele tá lendo na história. E o que ele acaba querendo dizer é o quê? Tipo, ela devia só escolher um e seguir com ele, né? Ele não está nem falando que ela é obrigada a escolher um cara só pra poder namorar, pra poder ficar, pra poder casar. Ele tá falando, escolhe um deles e anda com ele. A gente lembra que durante a jornada dos 4 heróis, cada um vai pra um canto. Então por que diabos que a Mine fica trocando do herói do escudo, pro herói da lança, pro herói da espada, pro herói da... Por quê? Ele colocar, sério, mataria colocar uma ou duas garotas bonitas para manter o interesse do leitor? É errado você pensar esse tipo de coisa, porque ele está querendo dizer que necessariamente você colocar garotas bonitas acaba chamando atenção? É um pouco errado, mas vamos combinar que isso funciona? Sabe, tipo, não é bem que é a melhor tática, mas você sabe que adianta. Continua sendo bem tosco, eu não vou defender o Naofumi dizendo que ele tá certo, que ele é correto e tudo mais, não. Só que se ele me falar que isso é ódio contra a mulher, você tá de sacanagem, né, mano? No mais tardar, eu diria que é um comentário de um adolescente idiota de 15 anos que tá com os hormônios à flor da pele e querendo ver peitos. Ódio contra mulheres? Caralho. Por quê? Saímos desse para o segundo post que me mandaram, que é do capítulo 9, They Call It a Slave. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota Garchinin me chamou a atenção. Então percebi olhando em seus olhos como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher. O mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Pensei que poderia simplesmente fingir que transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. Todos esses comentários que ele mandou agora são, novamente, comentários problemáticos, complicados, pesados. Concordo. Vamos lembrar qual que é
a lógica e a lore do momento, Naofumi acabou de ser traído pela Mine, acabou de ser tratado praticamente como um estuprador vagabundo, e acabou de ser colocado literalmente como o cara que só não morreu por causa que se matassem ele, iam ter que matar os outros também. Por quê? Por causa de uma coisa que ele não é culpado, que ele não fez. Imaginar que ele pelo menos estaria um pouco revoltado, é óbvio que isso aconteceria. Ele diz que ele gostaria de controlar. Naquela situação, ele está pensando o seguinte: ele sofreu pra caralho por causa de uma mulher. Ele sofreu horrores por causa de uma mulher. Ele está sofrendo até hoje horrores por causa de uma mulher. Então, o fato de ele ter uma escrava que também é uma mulher faz com que ele pense, beleza, já que teoricamente ela também é uma mulher, eu posso acabar usando essa desgraçada para poder conseguir acabar descontando a minha raiva que eu tenho da Mine. Continua sendo um pensamento extremamente babaca. Mas você percebe que não é ódio contra mulheres, no plural, é ódio contra uma mulher, que é a Mine. E então, nesse ponto, quando ele acaba pensando que ele poderia maltratar a Raphtalia para compensar o que ele acabou sofrendo nas mãos da Mine, é uma atitude extremamente babaca. E eu concordo que é extremamente babaca. Mas ao mesmo tempo não é ódio contra mulheres, é literalmente ele sendo um idiota. Pensei que poderia simplesmente fingir que transformei a Mine numa escrava. É literalmente ele querendo dizer o quê? Eu posso tentar fingir que essa porra dessa idiota aqui é a Mine que eu consegui transformar em escrava, por algum motivo. E aí entramos num outro mérito, de novo. Se o Goto falou disso, cadê comentários sobre Kaifuku, que o cara faz exatamente a mesma coisa, só que pior? E não me vem querer falar que tipo, mas acontece que ele não viu Kaifuku, então ele não tem uma obrigação de falar sobre isso. Querido, não precisa assistir Kaifuku para poder saber o mínimo do que se trata desse anime. Por mais que o Naofumi tenha feito uma sequência de pelo menos umas 5 frases em que ele obviamente demonstra um ódio absurdo para com a Mine, e com isso poderia ser várias frases extremamente problemáticas para com o personagem, temos um pequeno detalhe que você tem que levar em conta que acontece logo depois. Ele, de fato, compra a Raphtalia, só que eu não sei o que acontece na transição dele saindo da loja do vendedor de escravos, que dá um clique na cabeça do Naofumi e ele pensa, não vale a pena. E aí nisso ele começa a tratar a Raphtalia como alguém mais digno. Compra, como a própria Raphtalia menciona, ele comprou remédios caros pra ela, pra tratar da doença dela, que ela tava doente pra caralho, ela tava praticamente morrendo quando ela tava naquela jaula do vendedor de escravos, levou ela para poder acabar comendo comidas gostosas, né? E tratou ela literalmente como se fosse uma criança, como se fosse uma filha mesmo. Ele precisava que ela agisse como uma soldado, uma guerreira, uma lutadora, uma espadachim? Sim, ele precisava disso para poder sobreviver às lutas. Só que quando não estão em lutas, ele trata a Raphtalia, desde o início, ele trata ela basicamente como uma criança. Ele trata ela tanto como criança que até durante um bom tempo ele ainda continua tratando ela como criança, até mesmo depois que ela cresce. Apesar dos comentários que ele ter dado serem extremamente problemáticos, você percebe que em menos de 2 minutos depois, parece que deu um clique na cabeça do Naofumi de entender o quê? Não vale a pena você descontar a sua raiva de uma situação ou de uma pessoa em outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Ele simplesmente deixa pra lá a situação da Mine e prefere cuidar da Raphtalia basicamente como uma criança, como que ela realmente é. E por último, esse foi o último, no caso que eles acabaram me mandando, é a mensagem aqui que aparentemente não é da web novel, né? Na verdade, o único da web novel mesmo que ele mandou é o primeiro, aparentemente de acordo com o que ele mesmo colocou no próprio vídeo dele. Que nos outros ele colocou marcado como sendo da light novel e o outro que é do capítulo 21 da light novel The Wave of Destruction. Que o Naofumi manda a seguinte frase: que papo é esse? Você sabe que existem escravos no nosso mundo também. Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade de qualquer forma. Provavelmente isso é mencionando sobre o fato de que o pessoal criticando ele por ter uma escrava. Primeiro, ele não tinha como ter nenhum aliado. Ele não tem como se proteger. A própria Raphtalia bate nessa tecla. E aí entramos num outro mérito também, que é o comentário problemático do herói da lança,
que é o quê? 逃する必要はない。 E eu pergunto pra ele, por que não pode ser ela? É porque ela se tornou uma escrava? É porque ela é uma semi-humana? Qual o motivo do porquê tem algum problema dela acabar tendo que lutar pelo Naofumi? Vale lembrar que ele não conheceu a Raphtalia quando criança, ele conheceu a Raphtalia já adulta. É literalmente quase que ele olhou pra cara dela e pensou, ela é bonita, só que eu não quero que ela tenha que lutar ajudando o Naofumi. Por quê? Quem que é o machista agora, hein? Sejam homens, mulheres, crianças, eles lutam. Se for pela questão de que ela tá como escrava, ela não menciona que ele precisa de ter alguém pra poder lutar do lado dele. E a gente vendo como é que funciona aquele mundo, necessariamente colocar ela como escrava foi a única opção que ele conseguiu acabar colocando para poder ter alguém próxima dele. E se ele pesquisasse o mínimo que fosse daquele mundo, o mínimo, do lado dele, literalmente do lado dele, ele conseguiria perceber muito bem que a Raphtalia só está segura naquele mundo porque ela é escrava do Naofumi. Ou ele é um ingênuo idiota pra caralho, porque ele não percebe que aquele mundo é perigoso pra caramba pra semi-humanos, ou ele é um machista de bosta. Não tem outra interpretação que eu posso tirar do Herói da Lança com essa frase. Sobre a própria frase do Naofumi, o que eu posso dizer é o seguinte: vocês sabem que existem escravos no nosso mundo também. Isso é um fato que muita gente ignora, vamos lembrar. Nosso mundo é literalmente por ganância, por motivos de ganância e lucros fáceis com poucos gastos. Enquanto naquele mundo é um caso de uma necessidade misturado com outra necessidade. A necessidade do Naofumi de ter uma ajudante que pudesse lutar do lado dele, com a necessidade da Raphtalia de estar segura ao lado de alguém. Acho que motivos não faltam do porquê que eles acabariam podendo acabar em algum momento pensando em sequestrar a Raphtalia para torná-la escrava deles. Né? Fora ainda a segunda frase dele. Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade de qualquer forma. Isso também é uma realidade. Numa ideia mais metafórica. Muita gente acaba se deixando levar pelo ponto de vista dos outros. Escravos da sociedade. Escravos de opiniões de pessoas famosas. E eu acho que a pior parte do comentário dele é exatamente isso. Porque ele associa o que ele está fazendo com uma porrada de outras coisas que acontecem por aí. Essa frase toda é para se remeter a o quê? Muito provavelmente a questão sobre a Raphtalia. O pessoal critica pra caralho o Naofumi, e dos 4, ele é o único herói de verdade daquele troço. Então, duas coisas que eu posso falar. Primeiro, o Naofumi, ele é o melhor herói da história, e se você não conseguiu perceber isso, nem mesmo depois de perceber esse pequeno ponto, ou você tá vendo muito mais coisa do que eu tô deixando passar batido, ou você está só querendo ignorar o fato de que o Naofumi é uma pessoa boa, sim, que foi corrompida, mas que ao mesmo tempo tenta agir de uma forma decente. Porque comparado com os outros heróis, ele é puta merda, ele é um santo. E segundo, a interpretação de texto é uma coisa muito importante quando se trata desse tipo de coisas. Principalmente nessas coisas que levam um puxado para um lado mais polêmico. Não adianta de nada você simplesmente querer se basear em uma frase aleatória, um comentário aleatório, um ponto aleatório, e você dizer, funciona desse jeito porque eu vi desse jeito, então acabou, é desse jeito. Não. Você tem que interpretar o cenário, o local, os acontecimentos anteriores, tudo o que está acontecendo, para poder você perceber o que está acontecendo de fato. E sobre o vídeo do Guto, eu não vou dizer para vocês não verem o vídeo do Guto, eu só digo o seguinte: tentem entender pelo menos que o que ele fala naquele vídeo não é coerente. Primeiro por causa que ele nem sequer fala alguma coisa que faça algum sentido para a própria história, porque ele não entendeu a história porra nenhuma. A light novel, web novel, tudo faz, ele aparentemente interpretou de uma forma, mas aparentemente ele também ignorou muita coisa nessa interpretação que ele acabou fazendo. E principalmente, o comentário dele é extremamente hipócrita, por causa que ele critica coisas que acontecem em Tate no Yusha, mas ele ignora outras coisas bem piores que acontecem em outros animes, que pra ele não fala nada. Não se baseiem na opinião completa do que o Guto fala, não tirem conclusões precipitadas sobre as obras que vocês acabam vendo, e principalmente, se você vir algum comentário sobre algum anime que você vê alguém falando alguma coisa ruim, positiva ou negativa, ou até mesmo desse tipo, que possa parecer pelo menos coerente ou incoerente, e vendo que pode ter algum pouco de suspeita no que a pessoa está falando, busque consumir o conteúdo original. O preferível é sempre você consumir o conteúdo original, por causa que no conteúdo original você vai saber se de fato aquilo que ele falou é verdade ou não. Mas
alguns casos você pode acabar não querendo ver. Sei lá, tipo, Kaifu eu não quero ver nem fudendo. Como eu disse no outro vídeo, vejam Tata no Yusha, consumam conteúdos de qualidade e fui!